A viagem da equipe da Polícia Federal até os Estados Unidos era o último passo para o encerramento dessa investigação. A equipe voltou nesse fim de semana, ficou por lá 2 semanas e meia, mais ou menos, e já voltou com os elementos que faltavam para encerrar esse inquérito. É o que os delegados da Polícia Federal com quem eu conversei me relataram ontem e hoje também. O inquérito já está na fase final e vai ser relatado ao Supremo Tribunal Federal com possíveis indiciamentos. Envolvem o ex-presidente da República. Nesse caso, ele tem, segundo os especialistas com os quais eu conversei, ele pode ser acusado de peculato e pegar uma pena que vai de 2 a 12 anos de prisão. E, aparentemente, existe uma quantidade muito grande de evidências que foram coletadas por esse agente, por esse delegado, nessas 4 cidades que eles visitaram nos Estados Unidos, sobretudo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. E a Polícia Federal e o FBI planejaram refazer o trajeto das joias de Bolsonaro nos Estados Unidos e, pelo visto, as investigações resultaram em muitos fatos novos e em uma expressiva quantidade de provas. A Polícia Federal e o FBI, inclusive, ouviram Mauro Cid por teleconferência sobre o caso das joias e fraude nos cartões de vacina, e essas informações redundaram em investigações que, inclusive, envolvem um novo personagem em todo esse caso. A Polícia Federal conseguiu, inclusive, novas imagens das joias e há uma alegada grande quantidade de informações novas. Segundo informações da Polícia Federal, conforme todas essas reportagens e sobretudo a reportagem da CNN, a Polícia Federal vai entregar ao Supremo Tribunal Federal esse material nas próximas semanas. Está tudo sendo preparado e muito provavelmente até o final de maio ou comecinho de junho a denúncia vai ser feita pelo STF, vai ser feita pela PF ao STF, que vai entregar o caso na mão do Procurador-Geral da República, que vai analisar as provas e deve fazer a denúncia, porque ainda segundo a Polícia Federal há uma grande quantidade de provas contra Bolsonaro. Enquanto isso, o Lula sanciona a lei que suspende a dívida do Rio Grande do Sul pelos próximos 3 anos. O Estado soma 97,7 bilhões de reais em dívidas com a União. O projeto foi enviado pelo governo ao Congresso no início da semana e teve tramitação acelerada. Os municípios do Rio Grande do Sul precisam de ao menos 4,6 bilhões de reais para reconstruir as moradias. Ao menos 97,3 mil habitações sofreram danos, enquanto outras 9,2 mil habitações foram completamente destruídas. E a árdua missão de Lewandowski no Congresso para evitar a derrota de Lula no caso das saidinhas, ou seja, da evolução da pena, não é, da progressão de pena de quem já está no regime semiaberto, que é poder visitar a família, tal. A Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, deve proibir isso, acompanhando um desejo da população expresso pelas pesquisas. Porém, a população, a maioria, como dizem, toda a maioria é burra, né? As pessoas não entendem que o efeito disso é só irritar a massa carcerária, que já está incontrolável devido à falta de condições sanitárias, de sobrevivência lá. Isso pode resultar em uma explosão de rebeliões em presídios. Mas o Lewandowski diz que pelo menos o governo vai ter a vitória moral, porque vai avisar do que vai acontecer, e os culpados vão evidentemente ser aqueles que
aprovaram uma medida tão maluca como impedir que gente que já sai para trabalhar visite a família num feriado. A principal preocupação de Lula nas pesquisas sobre seu governo é de que essas pesquisas não estão retratando os feitos desse governo, mas o Lula garante, ele fez em declaração pública, garante que a população vai reconhecer o que o governo está fazendo assim que começar a sentir o efeito dessas políticas públicas. E a ida de Paulo Pimenta para o Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul aumenta a pressão por mudança na comunicação do governo Lula. O Paulo Pimenta é sempre acusado de ser o responsável pela baixa qualidade da informação sobre o governo Lula que circula nas redes, porém o fato é que ele não pode fazer milagre e eu que falo aqui com você, duvido que qualquer outro nome além dele vai conseguir melhor resultado, porque a culpa não é de quem está comunicando, mas é da situação que se formou com a população ainda não percebendo no bolso, na sua vida, aquilo que está sendo feito. Mas isso vai acontecer cedo ou tarde. Bom, a Defensoria da União diz haver ameaça de demissão contra atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Bem-vindos ao capitalismo, meu amigo, minha amiga. Isso é o capitalismo. O órgão diz que é direito do trabalhador o abono das faltas no contexto do desastre climático. Capitalismo é desumano. Como é que se pode exigir de gente que nem tem casa para morar, que está aí correndo atrás de salvar o pouco que tem e abrigado em alojamentos coletivos, pode ter condição de trabalhar nesse momento? Há uma vilania, enquanto há solidariedade de alguns patrões, tal, há uma vilania de determinados patrões contra esses funcionários. E o TRE perdeu 500 urnas eletrônicas e tem depósito inacessível com mais 15 mil urnas e muito provavelmente a eleição no Rio Grande do Sul vai ser adiada. Não existe a menor condição. Nós estamos em maio e, na verdade, tem mais 3 meses para começar o processo eleitoral, né, e mais 5 meses até a eleição. É muito pouco tempo. E caciques do PL e União Brasil não querem mais o Nunes em São Paulo. Estão dizendo que ele subiu a cabeça, está dizendo que já ganhou e temem que ele perca porque subiu no salto por conta da frente ampla que ele conseguiu montar. E, na verdade, eu também acho que ele está cantando vitória antes do tempo. A eleição em São Paulo vai ser uma eleição nacional, depois que o Lula disse que vai ser um embate, e a eleição em São Paulo vai ser um embate entre ele e o Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.